Olá pessoal, na aula de hoje vamos falar sobre corrente elétrica, sobre o amperímetro, o multímetro sendo utilizado para a medição de corrente elétrica e o fundo de escala adequado para cada tipo de medição. Vou iniciar explicando então a teoria que envolve cada um desses itens para depois na prática a gente poder fazer algumas medições de corrente elétrica. Vamos lá então? Vamos fazer essa medição de corrente contínua utilizando o nosso circuitinho básico aqui. Então nós temos uma bateria, temos os condutores e a carga, que é composta por um LED e um resistor. Para que esse LED acenda, eu tenho que conectá-lo à bateria. O que a gente viu que precisa fazer para fazer uma medição de corrente? Eu tenho que desligar o circuito e aí interromper ele, né? E botar em série onde eu interrompi o amperímetro, que neste caso a gente vai utilizar o multímetro na função de amperímetro. Então vamos conectar as pontas de prova para a medição de corrente. A ponta de prova preta no burner comum e a ponta de prova vermelha no burner de corrente. Este multímetro tem duas opções de medição: para correntes altas, que é para até 20 amperes, e para correntes pequenas, que é na casa de miliamperes. Como o LED tem uma corrente muito baixa de funcionamento, eu vou conectar em miliamperes. E vou selecionar aqui o fundo de escala de 20 miliamperes para a corrente contínua. Observe que eu tenho ainda o fundo de escala de 200 miliamperes e 20 amperes. Nós vamos entender depois o que muda aqui o 20 miliamperes para 200 miliamperes aqui na prática mesmo. Bom, o multímetro está todo conectado correto para fazer uma medição de corrente. Vou utilizar aqui, para fazer as conexões, este outro cabo aqui. Então, o negativo da fonte vou conectar aqui e o positivo aqui. Beleza. Vou ligar o positivo neste lado do circuito. E quando eu conectar o negativo do outro lado, o LED vai acender. Então nós estamos na mesma configuração de antes, só que eu estou utilizando esse cabo para poder facilitar agora a medição. Então o positivo sai aqui na parte do burner vermelho e chega aqui no LED. E o negativo pelo preto. Ó. Então, o que eu tenho que fazer para fazer uma medição de corrente? Desligar o circuito e interromper ele. Pronto, interrompi. E agora, em série aqui, eu tenho que colocar o amperímetro. Vamos fazer essa medição? Vocês vão ver que, mesmo com o amperímetro desligado, ele fecha o circuito. Ó, observa aqui, o nosso LED ligou, né? Ou seja, a corrente que está circulando aqui dentro, que chega aqui, vai passar por dentro dessa ponta de prova preta, vai entrar dentro do nosso equipamento, vai voltar para cá e fechar o circuito. Para a gente poder fazer a medição, vamos ligar o nosso multímetro. Ele já está na configuração para fazer a medição no fundo de escala correta, as pontas de prova estão colocadas corretamente, podemos acionar o circuito. Ó, estamos com uma medição de 4,9 miliamperes. Por que miliamperes? Porque a gente está no fundo de escala de 20 miliamperes. Vamos fazer a medição de novo aqui. Ó, 4,9, 4,8 miliamperes. Ok, agora se eu inverter essas pontas de prova, o que vai acontecer? Vocês viram que sempre eu tenho que chegar no multímetro no vermelho, na ponta de prova vermelha, a parte positiva, e na ponta de prova preta, o negativo. Aqui eu estou fazendo ao contrário, ó. O preto é o negativo, então aqui tem a parte negativa da minha fonte. Eu vou estar conectando o positivo, o burner vermelho. Vamos ver o que acontece. Ó, apareceu um sinal negativo no display. Não é que a corrente é negativa,
Tá? Não existe uma corrente negativa. Eu estou utilizando aqui as pontas de prova invertidas. Então, isso você sempre tem que cuidar para fazer essa medição sempre correta. Sempre o negativo na ponta de prova preta e o positivo na ponta de prova vermelha. Vamos refazer aqui a medição. Ó. Pronto. Está aqui a nossa medição. Observe que eu tenho 2 casas decimais após a vírgula. E isto é uma precisão deste fundo de escala. Agora, o que vai acontecer quando eu botar aqui para 200 mA? Vocês observem que eu vou perder uma casa decimal aqui na minha medição. Então, vamos ver aqui, olha só. Eu já tenho uma casa decimal, ó. Pronto. Eu tenho uma medição não tão exata. Por isso que eu tenho que regular o fundo de escala corretamente para cada tipo de medição que eu vou estar efetuando. Então fique alerta. Agora que você já sabe utilizar o multímetro, é muito importante adotar medidas de segurança no seu uso para evitar possíveis acidentes. Este aqui foi um caso real que o operador, observem aqui, ó, ele foi fazer uma medição de tensão elétrica, só que ele não observou como é que estavam as ponteiras. E a gente viu que a medição de corrente elétrica, eu estou abrindo um circuito e botando em série o meu amperímetro. E a medição de tensão, eu estou botando em paralelo, ou seja, eu estou fechando um curto-circuito quando, neste caso, ocorrer. Né? Então, você tem que... Olha o estrago que ocorreu, o perigo que é. Então, aqui fica a dica para vocês. Antes de fazer uma medição, vocês têm que parar e ver o que vocês estão medindo. Qual é a grandeza elétrica que vocês vão fazer a medição. Ah, vou fazer uma medição de tensão ou vou fazer uma medição de corrente. Depois disso, observem como é que está as pontas de prova. Para medição de tensão é de uma forma, para medição de corrente é de outra forma. Qual é o nível de corrente que eu vou estar medindo? Eu tenho que ver para não ocorrer um acidente como esse. E depois disso, sim, eu vou selecionar qual é a grandeza aqui na chave seletora que eu vou estar fazendo a medição. Então, esse é um cuidado que vocês têm que ter. Então, recapitulando, o que a gente viu nessas aulas? Que para medir tensão elétrica, eu estou em paralelo com a minha carga. Agora, para medir corrente elétrica, eu tenho que abrir o circuito e botar meu equipamento em série. Então, quando vocês forem fazer a prática de vocês têm que tomar muito cuidado com isso para não acontecer algum acidente. Devido ao risco de se interromper um condutor para a realização de uma medição de corrente alternada, o que nós temos? A gente utiliza a alicate amperímetro. A gente viu que para medição em corrente contínua, a gente abriu o circuito. Para a corrente alternada, poderia ser feito desta mesma forma. Mas para evitar um problema, que a gente está em contato ali com a energia elétrica, a gente utiliza alicate amperímetro. Vamos ver como é que ela funciona. Basta colocar o condutor, que eu estou querendo saber a corrente, dentro das garras do alicate. Então, eu vou apertar aqui, essas garras vão abrir e eu vou colocar o condutor que eu quero fazer a medição dentro das pinças ou garras. Né? Então, com isso, a corrente elétrica que está circulando aqui dentro deste condutor vai gerar um fluxo de corrente alternada que induz na parte metálica aqui das garras uma tensão induzida que irá ser representada no display aqui do amperímetro como o valor de corrente que está neste momento. Então, aqui eu estou fazendo uma medição de corrente alternada. Observem aqui a chave seletora. Eu estou com o símbolo do A, com o tio em cima. É corrente alternada. Observem aqui no display, AC. E eu estou fazendo uma medição de 323 amperes. Dependendo do modelo do alicate amperímetro, ele ainda possibilita a medição de outras grandezas. Este exemplo aqui de alicate amperímetro, ele faz a medição de tensão alternada,
tensão contínua, faz a medição de resistência e continuidade, e assim tem outros modelos que oferecem até outras opções. Isso vai depender muito de cada modelo. Vamos fazer uma nova medição de corrente, mas agora em CA, corrente alternada. Lembrando que para fazer uma medição de corrente, a gente tem que abrir um circuito, né? Foi o que a gente acabou de ver em medição de corrente contínua. Para corrente alternada, imagina eu abrindo o circuito, o risco que eu corro com duas partes energizadas. Então eu posso encostar isso numa parte metálica, tomar um choque, fechar um curto-circuito, né? Sem contar que, imagina eu ter que cortar um condutor ou desaparafusar ele para botar em série o meu equipamento para ter uma medição de corrente. Não, fica inviável, né? Para isso a gente utiliza o alicate amperímetro, onde a gente abre aqui a garra, põe o condutor dentro e registra o valor de corrente. Agora, nós vamos fazer das duas formas para poder provar para vocês que o valor aqui onde a corrente vai estar circulando por dentro do equipamento, que eu vou estar abrindo o circuito, e o valor aqui do alicate amperímetro vai ser praticamente o mesmo, sem ter esse risco. Lembrando que aqui a gente está numa bancada didática com ambiente controlado. É simplesmente a fins de didática para mostrar que não tem por que correr esse risco, né? Nós vamos utilizar para medição de corrente um alicate amperímetro. Vamos lá então? Vamos começar a ajeitar aqui o multímetro para receber ele na posição de amperímetro, né? Para fazer uma medição de corrente. Ponta de prova preta no borner comum, ponta de prova vermelha aqui no borner de corrente. Observe que esse multímetro aqui não tem os múltiplos e submúltiplos, o fundo de escala, né? O que tem é só para medição aqui de mili ou microamperes ou para amperes. Então eu vou estar selecionando aqui a chave seletora para amperes aqui. Ok, estamos aqui com o multímetro já correto. Vamos ligar o nosso circuito aqui, ó. Eu tenho uma fonte representada pela tomada e uma carga representada por uma lâmpada. Vou fazer uma ligação séria agora, ó, que vocês vão ver logo mais nas próximas aulas, que é o que? Botar dois equipamentos ou mais em série ou em paralelo. O que é série? Olha só, eu tenho uma tomada, o caminho vem por aqui, passa por dentro da minha carga, vai para outra carga, que aqui é outra lâmpada, e dela, ó, fecha o circuito quando eu coloco na tomada. Isto é uma ligação série. Vou acionar o meu circuito. Ó, estamos com o circuito funcionando. E agora, o que a gente tinha visto que precisa fazer para poder fazer uma medição de corrente? Eu tenho que abrir o circuito. E aqui que está o risco, pessoal. Olha só, quando eu tirei esse condutor aqui, ó, esta ponta está energizada. Então não tem por que eu fazer esse risco, né? Eu vou utilizar o alicate amperímetro. Como eu falei, aqui a fim de didática, a gente vai estar fazendo esse procedimento. O que eu vou fazer? No lugar do condutor, eu vou colocar agora as pontas de prova. Vamos ver a medição aqui que vai ter, ó, estamos com o circuito ligado de novo, valor 0,194 amperes. Esta é a corrente que está sendo registrada neste circuito que a gente acabou de fazer. Vamos ver agora com o alicate amperímetro, ó, o que eu tenho que regular aqui? Corrente alternada, o fundo de escala aqui, ó, tem 20, 200 e 1000 amperes. Como eu sei que é menos de 20 amperes, é menos de 1 ampere, né? Tem muitos equipamentos que nem conseguem registrar uma corrente tão baixa. Aqui eu vou botar na menor escala, que é 20 amperes, e vou botar ele aqui na garra. Olha ali a corrente que registrou, 0,17, ali 0,19, ou seja, é uma corrente muito próxima uma da outra. Aqui eu não tenho risco nenhum, eu simplesmente vim aqui e engatei e registrei o valor de corrente. Então, pessoal, isso foi para provar que eu não preciso, para uma medição de corrente alternada, ter que abrir um circuito e correr esse risco, né? Eu utilizo um equipamento chamado alicate amperímetro.